Olá, vamos dar continuidade então para a atividade, né, que a gente estava trabalhando dentro desse tema, bentologia, bentos. Agora vai ser a parte 2, tá? Isso. Então, só para dar continuidade, né, nós paramos aquela primeira parte do vídeo falando um pouquinho sobre as características da infauna, né? Caracterizamos aqui estes itens, que era principalmente em função das propriedades, né, deste ambiente e entender o que é este ambiente intersticial. O ambiente intersticial, os interstícios, né, os espaços vazios que são observados entre esses sedimentos, é um ambiente bastante importante ecologicamente falando, porque não só pela presença dos organismos que estão presentes aqui, que são estes organismos da infauna, mas principalmente pela função que ele exerce dentro deste ecossistema. Estes organismos, eles são grandes responsáveis por renovar todo o processo, toda a matéria orgânica, então, que chega da coluna d'água para a camada sedimentar, né? Por isso eles são considerados, então, como purificadores do ambiente, né? Eles são grandes, nós vamos ver lá na frente, com os indicadores ambientais também, né? Então, eles estão localizados aqui, então essas características, né, do habitat intersticial é bastante importante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a epifauna, né? Epifauna são estes organismos que vivem sobre, então, a camada sedimentar, eles não ficam enterrados, né, nesse sedimento. Há um predomínio, então, da macrofauna, enquanto aqui era mais da meiofauna e da microfauna. Na epifauna eu tenho predomínio da macrofauna, já são organismos maiores. Aqui na categorização são os maiores de 1 milímetro, são menos abundantes do que a própria infauna, né? Fazendo uma comparação em termos de quantidade, são organismos que têm uma alta mobilidade e são representados então pelos moluscos, né? Bivalves, mexilhões, que vocês conhecem, os crustáceos e alguns poliquetas, tá? As ondas são os grandes, a grande propriedade abiótica que controla nesse ambiente a tua abundância, biomassa e diversidade, então, destes organismos nos locais. Então, se a água aqui sobrejacente, ela for uma água mais calma, mais parada, ela permite que tenha uma quantidade maior destes organismos. A tua permanência não é só pelas características da dinâmica, né, deste ambiente, de ser um ambiente mais calmo e permitir mais organismos, mas porque ela permite também que tenha mais alimento, né, matéria orgânica que chega da coluna d'água até a camada sedimentar. Se a água é mais parada, eu permito então que este alimento chegue a essa camada de fundo e aí os organismos, né, locais com menos ondas, na maioria das vezes tem mais detritos e mais alimento e, portanto, tem uma quantidade maior de organismos, tá? E a distribuição destes organismos na epifauna, eles podem também apresentar, então, uma distribuição em forma de manchas, né, que a gente chama de PETs. Essas manchas são aglomerados de vários organismos, a gente vai ver algumas imagens também, né, um aglomerado de organismos que podem estar se aglomerando ou em função de alimento, ou função da granulometria do local, da distribuição do tamanho dos grãos, né, que indiretamente está definida pela dinâmica, né, pelo movimento das águas, ou pelos processos de reprodução, tá? Então, faltou um parênteses aqui, né, fechar, mas são algumas das características que fazem com que a distribuição dos organismos da epifauna, né, na camada sedimentar possa acontecer, então, em forma de manchas, tá? Nós vamos falar um pouquinho, quando a gente trabalha com organismos bentônicos, né, elas vão ser diferenciadas em dois tipos, né, que seriam as praias arenosas ou então os costões rochosos. Vamos falar primeiro das praias arenosas, a categorização destes locais, né, de novo, para facilitar um pouco o nosso estudo, e como os organismos estão dispersos, então, nestes locais. Essa categorização da profundidade em que ela se encontra, né, de supralitoral, mesolitoral ou infralitoral, ela vai ser observada tanto nas praias arenosas quanto nos costões rochosos, tá? Por isso coloquei as características nestes dois ambientes. Então, o supralitoral é aquela camada em que fica mais na parte superior, né, da coluna d'água. A gente está falando do sedimento, né, seria essa camada sedimentar. É uma região que está limitada, né, fica acima da linha da maré mais alta. Então, ela tem o movimento da maré e acima, quando eu atinjo o máximo da maré alta, acima dela seria então essa camada do supralitoral. Quais são as características destes locais?
ela é bastante seca, né? Ela é coberta somente com água em eventos de extremas situações, como ressaca, tempestade, né? Mas na maioria das vezes ela ela é praticamente seca, né? É marcada pela elevada temperatura e radiação solar, então além de não ter umidade, ela tem uma insolação, né? Ela tem uma radiação solar bastante elevada, e aí os organismos que vivem nestes locais, elas precisam se adaptar então à perda de água e variação de temperatura, né? Na maioria das vezes, então, são organismos da infauna, são organismos que estão enterrados na camada sedimentar, e se for da camada epifauna, para a proteção da temperatura, elas são organismos que tenham carapaças ou movimentos mais rápidos, então, para se protegerem, né, da temperatura elevada e dessa perda, então, de água, tá? Na camada um pouquinho abaixo, a gente vai encontrar então o mesolitoral. O mesolitoral é a região compreendida entre a maré alta e a maré baixa, então é onde eu tenho esse movimento de água, né, onde a água vai até o extremo da maré alta e depois o extremo da maré baixa. Então ela tem, periodicamente, ela é coberta, né, controlada pelo ritmo de maré, então pelo movimento da água, mas ela é muito mais úmida do que a camada supralitoral, né? Então aqui eu já tenho uma diversidade maior destes organismos. A oscilação de marés, ela vai fazer então com que tenha uma redução no período, né, de águas, né? Então, ora ela vai estar seca e ora ela vai estar úmida. Quando a água chega, é onde ela traz então todos estes alimentos. E quando a maré recua, né, a água vai embora, esse alimento então vai ser retirado também. Então, existe uma redução nesse período, no tempo em que os organismos que estão presentes aqui, o tempo que eles têm para se alimentar, para a liberação de larvas, né? E aí os organismos também precisam se adaptar a estas condições, né? Na maioria delas, caso tenha, né, organismos móveis, né, organismos da epifauna, organismos que tenham certa mobilidade, eles podem permanecer aqui porque é rico, né, em termos de alimento, mas elas tendem a migrar conforme a maré, né? Então, à medida que a maré baixa, ela vem para baixo também. A maré sobe, ela vem para cá também, tá? Então, elas têm esse movimento e acompanham, né, o ciclo de maré, correndo atrás, então, do alimento, da proteção e, às vezes, também fugindo, né, de alguns predadores, né? Se tiver poças de marés, nas costões rochosos, muitas vezes a gente encontra poças de maré, e nessas poças de marés elas são observadas, então, nesta camada que nós chamamos do mesolitoral. A outra característica, a última, né, seria então essa do infralitoral. O infralitoral, então, é a região que fica abaixo da linha da maré mais baixa, né? Então, a maré mais baixa vem até o mesolitoral, e aqui, então, ela vai permanecer, mesmo com a maré mais baixa, ela permanece coberta. Então, é o único ambiente onde está 100%, né, ou sempre com cobertura de água. Estes organismos, os organismos que estão presentes aqui, eles não resistem, então, a baixa umidade, não resistem a condições, então, de exposição, né, direto, então, à luz solar e não ter umidade, né? Enquanto os demais, elas apresentam estratégias para estarem em situações com água e sem água, tá? Os fatores, aqui então, os fatores abióticos, elas são muito mais estáveis, né? Não há, comparando com o meso e com o supralitoral, não há essa oscilação da coluna d'água. E aí as relações bióticas, né, é que definem então a distribuição dos organismos, né? A classificação, a dispersão destes organismos ao longo desta camada vai ser definida pela predação, pela competição, ou herbivoria, né? É isso que define então aquelas manchas, né, de organismos que nós tínhamos comentado da outra vez, tá? Bom, uma outra propriedade das areias, das praias arenosas, né, que define também o tipo de organismo que vai estar presente, é a declividade destas praias, né? Então, temos dois tipos principalmente, o que nós chamamos de praia dissipativa e a praia reflectiva, né? E a intermediária que fica no meio dos dois. Mas a praia dissipativa é essa praia, então, que ela apresenta uma extensa região de quebra de onda. A gente observa que a quebra de onda aqui, ela é bem extensa. A declividade, ela é muito pequena, quase não tem declividade. Nós chamamos de praia de baixa energia e a granulometria, então, passa a ser muito pequena. A granulometria, a distribuição do tamanho dos grãos de um ambiente, ela é reflexo, né? Ela depende da quantidade de energia. Então, se é uma praia que tem muito movimento, muita ondulação, a gente vai ter areias mais grossas, né? E é onde eu tenho, como na praia dissipativa, o contrário, uma calmaria, ela tem uma arrebentação
muito extensa, mas não são ondas muito grandes, né? São ondas pequenas, são ondas que têm uma baixa energia, e essa baixa energia vai fazer com que ela não tenha força suficiente ou energia suficiente para transportar sedimentos então mais grosseiros. Os sedimentos mais grosseiros vão ficar mais retidos aqui no fundo, né? E ao contrário então do que a gente observa nas praias reflectivas. Nas praias reflectivas, o que a gente está observando? Aqui seria, esqueci de comentar, né, mas aqui é o fundo, né, da praia, então aqui eu tenho a parte, aqui seriam as dunas, caminhando aqui eu teria a parte da praia e depois aqui a região das águas, né? Então na praia reflectiva, aqui me confundi, tá? Aqui seria a praia intermediária, tá? A praia reflectiva, ela apresenta uma grande declividade, então são aquelas praias que nós caminhamos e rapidamente a gente já afunda. Então esta declividade aqui é bem maior em relação à praia dissipativa, né? E chamamos essa praia então de alta energia. Como o fundo é bem maior, o tamanho das ondas aqui também são bem maiores, né? E pelo fato de ter ondas maiores, né, a altura de ondas bem maiores, elas têm uma energia bem mais elevada do que as praias dissipativas e, portanto, elas conseguem transportar, então, sedimentos mais grosseiros. E aí esses sedimentos permanecem nestas praias. Por isso dissemos, então, que a granulometria destes locais apresenta uma granulometria maior, né? São praias com areias mais grossas, né? Que são praias, então, de alta energia, tá? Muitas vezes a gente já conhece, né? Quem é muito frequentador de praia, a gente já sabe até o tipo de praia pelo tipo de areia, né? Que a gente encontra. Areias muito finas, a gente vai encontrar, então, em praias que são mais tranquilas, mais calmas, as ondas são mais baixinhas, né? E aqui ela demora para afundar, né? A gente entra na água, vai caminhando, caminhando, caminhando e dificilmente passa dos 50 centímetros ou 1 metro. Enquanto as praias reflectivas, aquelas praias que têm uma areia bem mais grossa, dá talvez 3 passos e a gente já está com água até a cabeça, né? Então seria essa a questão, tá? Mas essas duas características, elas definem, na verdade, o tipo de organismo e a dispersão, né, destes organismos bentônicos, né? Então, o número de espécies, abundância, biomassa, diâmetro dos grãos, ela é em função da energia dessas praias, né? Então, se a gente comparar o tipo de energia alta, média e baixa, né? Lembrando que a energia alta seriam para as praias reflectivas e baixa, então, para as praias dissipativas, a gente vai observar que o número de espécies elas tendem a ir aumentando, né, da praia reflectiva para a praia dissipativa. Aqui que seria a praia intermediária, né, que eu me confundi, é o intermediário entre os dois, né, entre a praia reflectiva e a dissipativa, que tem uma energia média, tá? Mas a gente observa que o número de espécies, por exemplo, ela vai aumentando à medida que vai se tornando aquelas praias mais calminhas, né? Lembra também que quando a gente estava comentando daquela categorização, né, das espécies, ela dependia das ondas, né? Quanto menor o número de ondas, etc., definia o tipo de organismos da epifauna, né, que estavam presentes, então, naquela região. Tá? E a abundância seria gramas de organismos, né, gramas por metro quadrado, grama de biomassa, né, por metro quadrado. A abundância deles também tende a ir aumentando, né? Isso aqui foi um estudo de caso que foi realizado ali no Rio Grande do Sul, mas em praias de alta energia foi observado em torno de 20.000 gramas para cada metro quadrado de organismos, né? Enquanto aqui nós encontramos até 2.800 unidades em praias mais baixas. A biomassa, no entanto, o que vai acontecer? Nós vamos observar uma quantidade maior de organismos, mas a tua biomassa tende a ser menor. Isso significa que, apesar de ter uma abundância maior, tenho uma diversidade, tenho mais espécies, tenho mais organismos presentes, mas a sua biomassa, que seria somar todos os organismos, colocar na balança e pesar, eles representam uma quantidade bem menor. Então, isso daqui indica, na verdade, que são organismos menores, né, que estão presentes nestes locais, tá? E os organismos, então, as praias de alta energia, que são as praias reflectivas, elas encontram uma quantidade menor de organismos, a abundância é menor, mas também
eles têm uma biomassa bem maior, ou seja, é formado então por organismos maiores, né, que resistem, na verdade, a esta força das ondas, né, que vence, na verdade, esta energia que vem através das ondas, tá? E aqui com relação ao diâmetro dos grãos.